A paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos. É uma honra muito grande estar aqui mais uma vez para nós estarmos falando sobre... Hoje o nosso tema é a iluminação espiritual do crente. Nós estaremos falando lá na Carta aos Efésios, a lição da Escola Bíblica Dominical número 4. Hoje é dia 26 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo. Se você está com tempo, não está assistindo ainda uma live, assista essa live, live vai ser muito bom para a sua vida. Deus vai falar para nós aqui hoje uma palavra abençoada. A iluminação espiritual do crente. Gostaria que você prestasse bastante atenção e acompanhasse conosco. Alguns minutos estaremos juntos aí, caminhando aqui nas Escrituras e comentando. Nós vamos começar lá em Efésios capítulo 1, 17. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós estamos falando agora. O texto áureo desta lição, ela é muito enfática. É muito enfático. Ela é um texto áureo muito gostoso. Preste bem atenção. Olha o que diz aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Tem pessoas que falam assim: eu tenho um dom de revelação. Não existe dom de revelação, irmão. Isso aí só para quem trabalha, fazendo revelação de filme antigo, né? Hoje não tem mais isso, né? Hoje é tudo digital. Então, Espírito de sabedoria, sofia e revelação. Isso vem da parte de Deus, sabedoria da parte de Deus. E Deus coloca na tua vida. Então, receba isso hoje na tua vida, para que você possa caminhar. Nós temos a verdade prática, que eu gosto de falar de verdade aplicada, ou aplicabilidade da palavra, que significa a vocação do crente inclui a herança de suas preciosas riquezas, conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, meu querido, você foi vocacionado para receber uma herança preciosa da parte de Deus, porque você foi eleito nele. Lembra da lição passada? Pela grandeza do poder de Deus. Então você foi alcançado. Essa é a aplicabilidade da palavra na tua vida. Não esquecendo que nós estamos falando sobre a iluminação espiritual do crente. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 15. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 15 a 23. Que diz desta maneira: pelo que ouvindo eu também a fé entre vós, há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. Lemos agora há pouco. Tendo iluminado os vossos olhos, preste bem atenção, acompanhe o raciocínio. Tendo iluminado os vossos olhos, ou os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas das suas heranças nos santos. Olha, versículo de número 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amados, nós vamos começar a trabalhar a lição, vamos desenvolvê-la de uma maneira bem gostosa para que nós possamos caminhar juntos.
Então, preste atenção. Nós temos o objetivo geral. Neste objetivo geral, ele tem por objetivo específico aqui. Nós vamos trabalhar os objetivos específicos depois, mas agora o geral, que é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina. Terceiro, e a grandeza do poder de Deus. Primeiro, dimensão da nossa chamada, você tem que compreender a dimensão da nossa chamada em Cristo Jesus. As riquezas da herança divina através de Cristo Jesus, que agora nós somos co-herdeiros com Ele, e a grandeza do poder de Deus. Tudo isso no objetivo geral. Então, não esqueça, guarda no seu coração. Vamos para os objetivos específicos. São 3 que nós vamos trabalhar nesta lição. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Então, nós vamos destacar agora a vocação e as riquezas inclusas na herança divina. Presta atenção. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor de nós crentes, de nós, da minha pessoa e da tua pessoa. Terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo Jesus. Então guarda no coração, depois você caminha devagarinho, vai ouvindo mais uma vez, que isto aqui serve para uma boa caminhada. A introdução desta lição. Ainda no primeiro capítulo, Paulo inicia uma longa sentença dividida em algumas partes específicas. Eu gostaria que você observasse comigo. Primeira coisa, lá onde nós lemos agora, em Efésios capítulo 1, versículo 15 e versículo de número 16. Ali nós temos ação de graças. Eu quero que você acompanhe comigo na tua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Preste bem atenção. Olha o que ele fala. Pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças. Aqui está falando de ações de graça. E ele começa essa longa sentença assim dividida. Primeiro, ações de graça. Versículo 17 a 19. Ele fala de oração intercessora. Primeiro, ele dá graças a Deus por cada daquelas pessoas que tinham sido alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E depois, nós observamos ele falando da oração intercessora. Amados, versículo 17 ao versículo 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aqui ele está orando, é uma oração intercessora, ele está clamando por aquelas vidas, para que Deus abençoe aquelas vidas de uma maneira poderosa. No versículo 20 ao versículo 23, nós observamos ele fazendo uma confissão de louvor e exaltação. Então eu gostaria que você me acompanhasse para que você entendesse. Ele começa com a ação de graças, depois ele vai com uma oração intercessora e depois com uma confissão de louvor e exaltação. Versículo 20 a 23 ele fala isso. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos,
e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas, olha, a seus pés, e sobre todas o constituiu cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui nós vemos uma confissão de louvor e exaltação a Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Então, você caminhando comigo nesta introdução, nós observamos Cristo agora sendo exaltado de uma forma poderosa. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela sua eleição. Olha só, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da minha e da tua chamada e herança divina, bem como, olha só, compreender, entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, amados, vamos seguir em frente? Eu gostaria que você me acompanhasse devagar, você não precisa ter pressa. Em nome de Jesus. Preste bem atenção. O ponto central da nossa lição, a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas a nós eleitos, faz parte da vocação do crente. Você que é crente, amado, você que creu na mensagem do Evangelho, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da tua vida, você tem uma herança maravilhosa de preciosas riquezas espirituais conferidas por Deus a todos os eleitos, porque você faz parte desse chamado. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos para o tópico 1? No tópico 1, nós vamos estudar agora a esperança da vocação e a riqueza da sua glória. No tópico 1, vou repetir mais uma vez, nós vamos estudar a esperança da vocação e as riquezas da sua glória. Você compreendeu? O apóstolo ensina que nós, todos os salvos, precisamos ser iluminados para compreendermos quais são a esperança da nossa vocação e a riqueza da sua glória. Que temos herança em Cristo Jesus. Então, meu amado, hoje é o momento de nós mergulharmos e caminharmos de uma forma bem agradável. Subtópico 1. Ação de graças e intercessão. Nós já demos uma pincelada. O apóstolo se alegra em dar graças pela vida dos eleitos. Eu falei agora há pouco, ele estava orando por ele, estava dando graças. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como lição passada, a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, que nós vamos estudar um pouco mais na frente, ok? Agora preste bem atenção, olha aqui para mim, não esqueça, ele intercede para que seja concedidos aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Amado, a mente natural, ela não é capaz de entender o que Deus tem preparado para nós na plenitude, na completude da existencialidade humana. Você não tem essa capacidade intelectual de compreender isso. Só através da sabedoria que vem do alto e de revelação pelo Espírito Santo de Deus, você tem a capacidade de mergulhar nesse oceano do Espírito
e se alegrar nele e receber de Deus a palavra viva na tua vida e compreendê-la de uma maneira poderosa para que possa ministrar a outros corações. Amém? Vamos seguir. Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha total consciência e entendimento de quão maravilhoso é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, como eu estava falando agora há pouco, de que é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Primeiro tem que receber de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 2, vamos abrir, por gentileza. Capítulo 2, capítulo de número 2, versículo número 14, versículo de número 15. Dessa maneira diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo de número 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqui nós entendemos a preocupação de Paulo. O homem natural, o homem que não tem o Espírito de Deus, o homem que não nasceu de novo, ele é impossível de compreender a palavra de Deus, a revelação de Deus. Então, por isso, Paulo rogava pelos crentes lá de Éfeso, e essa palavra chegou até nós aqui. A oração de Paulo, ela é extemporânea. Eu gostaria que você entendesse, porque a oração dele foi uma oração através do Espírito Santo de Deus. Essa oração de Paulo não foi só por aquela igreja de Éfeso. Esta oração chegou até mim, chegou até você e a todos aqueles que ainda crerão no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você lembra lá no Evangelho de João, no capítulo 17, da oração sacerdotal? Aquela oração sacerdotal e essa oração de Paulo, ela tem a mesma amplitude espiritual, porque foi movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, guarda isso no seu coração. Ele rogava para todos os crentes, ou seja, para mim, para você e para todos aqueles que virão ainda, para que recebam a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo de Deus, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, meu amado, tenha consciência que você é dependente do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu gostaria de trabalhar uma palavra que nós temos aqui, que é ações de graça, que é Eucaristia. Significa ações de graça. Essa significa ser grato, agradecer, agradecido. Ela é derivada da raiz da palavra char, que vem charis. Olha, presta atenção. Significa alegria. Olha, presta atenção. Alegria. E é derivado de charis. Pastor, o que significa isso? Está dizendo o seguinte: você precisa se regozijar. Acerca de tudo que você precisa fazer, se regozijar. Ou seja, essa palavra vem de graça. Pastor Ney, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar na tua atitude de gratidão. Gratidão, ações de graça.
sua expressão ao mostrar gratidão, expressão de gratidão, é uma expressão de graça profunda, que só emana de um coração convertido e cheio do Espírito Santo de Deus. Amado, esse adjetivo de Eucaristos é super interessante. Primeiro, significa agradável, bem intencionado e espirituoso. Olha só, 3 coisas maravilhosas. Segundo, agradecido. O verbo eucaristeu se acha com o significado ser grato, dever gratidão a e dar graças. Amado, quando você tem o Espírito Santo de Deus, a tua vida é uma vida agradável, você é bem intencionado, você é espirituoso, você é agradecido, você está cheio de gratidão, você é grato às pessoas, você é grato a Deus, você deve gratidão ao Senhor, você dá graça todos os dias da tua vida, você anda na rua, pessoal, que negócio que está acontecendo com ele? Você já anda com a mãozinha desse jeito, e as pessoas perguntam para você, é um assalto? Aí você fala, não, eu estou agradecendo a Deus. Por quê? É o sentido de ações de graças todos os dias da tua vida. Amado, coração alegre aformoseia o rosto. Um homem, para ter o coração alegre, ele precisa ter o Espírito Santo de Deus na vida. Um homem com coração amargo, raiz de amargura, ele não tem condições de ser um homem grato a Deus, porque ele não entendeu a completude dessa revelação desta palavra. E você é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada de Deus. Pensa nisso, em o nome de Jesus. Subtópico 2. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo, dialogando na hora que escreve aquela carta, ele pede ao Espírito Santo que ilumine, traga luz. A palavra luz no grego é fós. Fós. Nunca esqueça disso. Na sua casa deve ter uma lâmpada fluorescente. Lembra disso? É porque vem desta raiz, desse radical fós. Então ele pede que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Está lá no versículo 18. Você já leu comigo. Você está acompanhando. Assim eles seriam capazes de experimentar, de conhecer com profundidade e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Amados, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 12, não vou citar ipsiliteris, não vou nem ler aqui. Você acompanha na Bíblia. Ele diz desta maneira, que quem está nele não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Como diz os amigos, amantes das Escrituras, nada melhor do que manusear a palavra de Deus. Então, por isso, eu vou citar, conforme está escrito, que diz dessa forma. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você entendeu agora? Essa luz é a luz que vem para expulsar as trevas do homem. O homem estava em trevas. Aí Deus nos tirou das trevas e nos levou, olha, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Amados, Deus está trabalhando. Ele não parou de trabalhar. Ele continua trabalhando. Então você precisa caminhar comigo. Continuação aqui. Vamos devagarinho? Então, ande comigo. Podemos dizer que esta esperança que Paulo estava falando, ela divide-se em pelo menos 3 aspectos. Fica mais fácil.
olha para mim, por favor. Deus nos chamou, ou chamou, pessoas no passado. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual nós aqui fazemos parte. Nós já lemos isso na última lição passada. Deus nos chamou no passado. Se você caminhar comigo agora, nós vamos lá em 2 Timóteo, outra carta de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou, passado, preste bem atenção, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então a primeira é: Deus chamou no passado. Guarda isso bem fundo da alma aí. Deus te chamou no passado, antes que tu existisse. Aqui a Bíblia Sagrada diz assim: antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes que existisse este mundo que está aqui. Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Guarda isso na alma lá dentro. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Vamos caminhar um pouquinho aqui? Filipenses, capítulo 3, versículo de número 14. Vamos comigo, por favor. Abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 14. Diz desta maneira: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A chamada abrange serviço e santificação. Nunca esqueça disso não, meu irmão. Faz parte da minha e da tua vida. Serviço e santificação no presente. Terceiro, 1, 2, 3. A participação gloriosa no futuro. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 12. Você que tem a Bíblia em mãos, olha só o que diz a gloriosa palavra do Senhor. 13, 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Participação gloriosa no futuro, amado. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Esperança. Eu gostaria que você caminhasse comigo nesse vocábulo. A esperança aqui, ela carrega em seu bojo, na sua estrutura desta palavra, o significado de presente é futuro. O que significa isso? Fala da razão, da unidade dos crentes no corpo de Cristo. Porque é um fato, ou seja, é uma base, é uma estrutura basilar. A nossa fé nesta esperança. Deus conta com a nossa capacidade de entendimento pelo Espírito Santo de Deus, que a palavra dele não se perde no tempo, mas ela permanece viva, trabalhando em nossas vidas. Olhando o futuro, preste bem atenção. Ela não é alguma coisa oca e nem vazia. Ela tem um grande conteúdo de peso e de glória. Gozo e glória. Eu gostaria que você entendesse. A nossa redenção, efetuada no Calvário, ela não foi incompleta. Mas ela tem 3 estágios.
A esperança aponta para o dia da redenção plena da igreja no arrebatamento. Guarda isso na tua alma. É esperança, irmão. Paulo, quando escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 4, eu gostaria que você me acompanhasse na tua Bíblia. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. Diz dessa forma aqui. Não quero, porém, irmãos, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você está me entendendo? A pessoa que não conhece a Cristo, ele não tem esperança. Ele acha que após a morte acabou tudo. Não. Biblicamente, Paulo escreve à igreja de Tessalônica, nos chamando essa compreensão de andarmos para Jesus Cristo, autor e consumador da minha e da vossa fé. Olhando para Jesus, Jesus está trabalhando na sua vida. Agora vamos continuar aqui? Nós falamos do futuro. No passado, a esperança. Na cruz, a minha redenção, a tua redenção, a nossa redenção da pena do pecado, ela foi completa. Ou seja, completude. Está fechado. Ninguém pode voltar no passado para anular aquilo que foi feito. No presente, vamos para o presente? Depois de aceitarmos a obra de Cristo em nossos corações, tendo a pena do pecado já cancelada, ainda lutamos contra o poder do pecado. Pastor Enem, poder do pecado, sim, que opera ao nosso redor, procurando minar o primeiro estágio. Lembra do primeiro estágio? Você foi alcançado, você está liberto. Mas se tu não tiver a vigilância necessária, você vai cair. Então vigiai, pois. Amém? Vigilância. Gostaria que você caminhasse. A nossa esperança, finalmente, ela alcança o futuro, mediante a nossa fidelidade e a nossa obediência à palavra de Deus, a Cristo, que é o nosso cabeça. Ele é o cabeça da igreja, preste atenção. Nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque Ele é o cabeça da igreja. Você é corpo de Cristo. Então guarda isso. Então seremos redimidos do corpo de pecado. Por enquanto, nós somos pessoas que estamos em um corpo que precisamos de libertação do pecado. E precisamos de um corpo, de uma conquista de um corpo espiritual. Nós pecamos. João, escrevendo na primeira epístola dele, carta de João, ele fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Então, amado, evite o pecado, fuja do pecado, olhe para Jesus Cristo, se alimente da palavra de dia e de noite, pois a verdadeira unidade alcançará o seu clímax, ou seja, a perfeição, quando Cristo, nos ares, lá em Tessalonicenses, onde nós estávamos lendo, no versículo 16 e 17, você está com a Bíblia aí aberta, se reunir, ou trazer a sua igreja para se reunir consigo próprio, a sua amada igreja. Hoje nós somos noiva do Cordeiro, mas naquele dia nós estaremos com Ele para sempre nos ares. Nós temos essa viva esperança. A unidade do seu corpo, isto é, de Cristo, se concretizará. Eu gostaria que você lesse comigo. Na oração sacerdotal, nós não vamos ler lá, mas diz assim: eu peço por eles para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Ele falando, orando ao Pai. Agora lá em Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia, por favor. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 4, diz desta maneira a palavra de Deus: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também
vós vos manifestareis com ele em glória. Aqui. Por que temos essa esperança? Porque fomos chamados para tê-los, para tê-la. A pergunta é, por que você tem essa esperança? De onde vem ela? Por causa do chamamento divino na tua vida. Porque fomos chamados para tê-la, ou seja, ter esta esperança da vocação em Cristo Jesus. Terceiro, as riquezas da glória da sua esperança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus tem aos seus eleitos. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 12, diz desta maneira, por gentileza, Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Herança dos santos na luz, não é nas trevas. Então, se tu queres ir para os céus e participar dessa maravilhosa herança, tem que andar na luz de Cristo Jesus. A luz que ilumina todo o homem. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Tais como? Vamos começar? Primeira riqueza na tua vida: perdão dos pecados. Deus te alcançou. Deus nos alcançou. Nós fomos perdoados. Segunda riqueza: a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos face a face. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 4 fala sobre isso. Depois você acompanha na sua Bíblia. Se no dia, presta atenção, aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, está lá em Apocalipse 19, 7 e 9. Então, salvos eu e você de todas as eras, nós tomaremos posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Amado, isto é maravilhoso, isto é glorioso. Isso é a presença de Deus em nós. A palavra de Deus não volta vazia, ela fará tudo o que lhe apraz. Olha, preste bem atenção. E essa palavra que está implantada em vossos corações é apta para salvar as vossas vidas. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Quero te falar mais uma coisa. Cristo em nós, esperança da glória. Então, meu amado, nós temos certeza das riquezas da glória, da sua herança em Cristo Jesus. Tome posse em nome de Jesus. Isso é bênção de Deus. Síntese do tópico 1 diz dessa forma: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança em Cristo Jesus. Vamos para o tópico 2? Me acompanhe, por favor. Tópico de número 2. A sobre excelente grandeza e força do poder divino. Ande comigo, por favor. Preste atenção. Eu sei que é um pouco cansativo porque é uma aula. Mas você tenha paciência. Vamos terminar daqui a pouco. O poder divino é imensurável. Você não consegue mensurar. E nada pode detê-lo. Paulo, escrevendo na carta à igreja de Éfeso, ele se preocupa e ele tem um esmero no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, da minha vida e de vossa vida.
Preste bem atenção. Sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender. Nós já lemos lá em Efésios 1,19. Sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego operbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. Vamos ver isso aqui? 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz desta maneira: quatro, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Já a expressão seguinte, de grandeza, a palavra é megetos, do grego megetos, grandeza, que objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. Está sobre todas as coisas. Grandeza. Você está entendendo? Vamos continuar. O termo dunamis, que é traduzido por poder, eu gostaria que você prestasse atenção, indica efeitos miraculosos que requerem força fora de medida. Pastor Enei, dunamis, sim. Ela vem do mesmo radical da palavra dinamite. Dunamis, fora de medida. É uma explosão fora de medida. Eu gostaria de você ver. Mas é aqui que nós estamos falando de efeitos miraculosos que requerem uma força, uma aplicabilidade na nossa vida fora de medida. Quando você está cheio do poder de Deus, coisas grandiosas acontecem através da tua vida. O teu ensino, a tua palavra, a tua fala, você consegue compreender e vivenciar de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque você tem o dunamis, o poder, para falar com ousadia e intrepidez a palavra do Senhor Jesus. Logo, observando Paulo sobre a repetição desses termos, ele indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, de mim e de você. Isso nós vamos encontrar 2 Pedro, capítulo 1. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 4, que diz dessa maneira: pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar, levar a cabo, trazer a completude das bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança que nós temos em Cristo Jesus. Então, meu amado, minha amada, servo de Deus abençoado, nunca esqueça disso. Em tua vida, busque com sabedoria. Segundo, a força do poder. Na segunda sentença, do versículo de número 19, que nós estávamos lendo aqui em Efésios, capítulo 1, diz assim: segundo a operação da força de seu poder. O apóstolo faz três, ele faz uso de três vocábulos, concordantes entre si.
Esses vocábulos, eles são interessantes para você entender o que Paulo está falando. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia. Não é energia, é energia, que também significa eficácia, explicando a ideia de poder em atividade. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo de número 29, gostaria que você me acompanhasse em tua Bíblia. Paulo diz dessa forma aqui, ó, olha só o que ele escreve. E para que isto também trabalhe, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Eficácia, energia. Não é energia, é energia do grego, significa poder em atividade. A segunda palavra, a expressão força, vem do termo grego kratos, força. Eu quero que você caminhe comigo aqui, observe comigo, que traz a ideia de intensidade. O que é uma intensidade? Esta maneira que eu estou falando para você desta lição, com intensidade, entrando dentro da tua alma pelo Espírito Santo de Deus, dentro do teu intelecto. A palavra ela tem que adentrar em você. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que se limpar de tudo, tirar toda a tua preocupação para que a palavra adentre dentro de você. Essa é a expressão força, intensidade. É quando você sente algo profundamente. Então, meu amado, esta palavra ela tem intensidade na tua vida e na minha vida. Porque antes de estar aqui para falar a vós, eu me preocupei e labutei. Orar e te labutare. Eu orei e labutei. Eu estudei e orei para que pudesse me preparar para trazer essa palavra para você. Então eu acredito que eu e você somos participantes deste banquete que está aqui hoje. Se ele me alimenta, ele alimenta a tua vida. Então sinta isso com eficácia, sinta isso com intensidade na alma. A terceira palavra é ischus, ischus, que indica o poder inerente de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Toda vez que você começa a entender a força do poder divino, você vai entender a eficácia, intensidade e poder inerente de Deus. Você sente algo diferente. Quando você está ouvindo uma mensagem e a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, você sente a palavra de Deus tocando a tua alma e o teu espírito. Agora, quando é aquela palavra vazia, que é só a letra, que a pessoa, como nós dizemos no nosso meio cristão pentecostal, faltou a unção, faltou a graça. Nós sabemos que ele está vazio. Ele não se preparou para aquilo. Ele está falando de memória. Ele está falando de algo que já está lá guardado no seu consciente, está lá dentro. E ele vai falando ali, simplesmente falando. Mas quando não é, você sente a eficácia da palavra na hora. O poder e a atividade de Deus. Você sempre sente força. Você sente força. Você sente intensidade e você sente o poder de Deus inerente na hora a mexer dentro de você, a sacudir o teu espírito, a tua alma, o teu coração. Guarda isso na tua alma, meu amado. Guarda isso na tua alma. Paulo, ele nos apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder que nós estamos falando aqui. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Olha só. Primeiro, desse poder. A ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. Terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Está compreendendo? Deus te abençoe.
síntese do tópico 2. O poder de Deus é extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. E supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Amado, seja um mártir. Seja um mártir. Essa palavra no grego é testemunho. Testemunha. Seja uma testemunha do Evangelho de Cristo Jesus na face da terra, levando este poder às pessoas que estão caídas, porque eles precisam desta palavra para transformar suas vidas. Terceiro, tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também para mim e para você. Esse poder que foi colocado em nós através do Espírito Santo que em nós habita. Cristo falou que ele iria, mas enviaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos ensina todas as coisas. Então, meu amado, você tem esse Espírito Santo, o Alom Paracleton. Você tem esse Espírito Santo de Deus na vida. Ele está aí. O advogado verdadeiro está aí. Ele está dentro de você. Ele faz morada na minha e na tua vida. Em Cristo Jesus. Primeiro, falei 3 coisas. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo manifestou que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. Meu amado, minha amada, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Nós já falamos sobre isso. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Os que, estão em Cristo, estão esperando aquele grande dia. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Lembra do que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14? Nós lemos agora há pouco. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também nos salvos. Eu queria que você entendesse isso no coração. Vamos ver aqui Efésios capítulo 2. Versículo de número 6. 2:6. E ressuscitou juntamente com ele e fez assentar-nos celestiais em Cristo Jesus. E fez assentar-nos celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com ele e nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda isso. Nós crentes, nós venceremos a morte e nos ergueremos grandiosamente de nossos sepulcros, se nós já estivermos mortos, quando ele voltar para buscar a sua igreja, para reinarmos com Cristo eternamente. Amados, isto é fantástico. Não tem nada que explique esta situação. Só o grande poder de Deus. Cristo, a primícia dos que dormem. Vamos continuar? No 2, segunda parte, Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-a à sua direita nos céus. Está lá no 1:20. Nós lemos isso aqui. Mas eu vou ler novamente para que você possa. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Você está me compreendendo? Isso é profético. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Salmo de número 110.
E diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui está a promessa messiânica da ascensão de Cristo. Salmo 110, versículo de número 1. Você está me entendendo? Cristo foi elevado à direita de Deus. Era uma promessa de Deus. Disse, olha só como é que começa. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui é uma conversa, é um diálogo dentro da Trindade. É Deus Pai falando com Deus Filho. E o Espírito Santo revelando ao salmista para que escrevesse aqui. Aqui nós vemos a presença da Trindade em manifestação. Quando eu leio pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está presente. Toda a palavra de Deus foi divinamente revelada. Theopneustos, do grego, soprada para os nossos grandes homens de Deus. Então você se aposse desta palavra. Se aposse desta palavra. Amado, gostaria de falar do tamanho de exaltação para uma posição de honra, ou grau de exaltação e autoridade, que indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ele é vencedor. Esse triunfo também está assegurado a mim e a você que está nos ouvindo. E endossa nossa participação na vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós aqui, em corpo físico, estamos aqui na terra. Eu estou dando aula para você, você está nos ouvindo. A minha família está aqui, a minha esposa está aqui, a irmã Inê. Meu filho Samuel Samek está aqui me ouvindo. Mas, em Cristo Jesus, como igreja lavada, redimida, transformada, nós estamos com Ele nas regiões celestiais. Olha só que maravilha. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras da completude do poder do Pai na sua execução do seu projeto de salvação da igreja. Você foi alcançado por esta promessa. Terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, o apóstolo Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo o nome que se nomeia. Maravilhoso! Todo principado, todo poder, potestade e de domínio e de todo nome. Tudo! Deus está acima de tudo. Cristo está acima de tudo. Significa que Ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal. E de todo título que possa conferir nessa era e também no porvir. Ou seja, na eternidade. Qualquer coisa que apareça é infinitamente menor do que Cristo. É isso que nos alegra, amados. O resultado desse triunfo traz duplo benefício. Primeiro, traz dois benefícios para mim e para você que somos igreja de Cristo. Primeiro, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Versículo de número 22, nós estávamos lendo agora, vamos lá, só para você me acompanhar. 1:22, diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja também está sobre todos esses principados. A igreja está acima de todo o poder. A igreja está acima de toda a potestade. A igreja está acima de todo o domínio. E a igreja está acima de todo o nome que se nomeia. Tanto agora, na era presente, como também no porvir. A igreja está tudo acima de todas essas coisas. Por quê? Porque a igreja é corpo de Cristo Jesus. Segundo,
que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Versículo 23, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos a plenitude, a plena expressão de Cristo, a igreja. Eu e você, nós representamos o próprio Cristo na face da terra, porque nós somos o Cristo, nós somos verdadeiramente o Cristo. Por quê? Porque nós somos o seu corpo. Amados, isto é maravilhoso demais, amados. Se você entender, se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, olha só, nós precisamos estar nele. Ele é a videira verdadeira. Olha, se não estiver dando fruto, ele corta e joga fora. Você tem que ter seiva. Qual é a seiva? Você tem que ter o Espírito Santo trabalhando em você, o tempo todinho, gerando aqui frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos disso. Por quê? Porque isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ney, o que você está falando é de fato, soa de fato assim, muitas vezes até muito difícil de compreensão. Nenhum poder, pastor, nenhum poder, diz a palavra do Senhor. Vamos caminhar? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18, que diz desta maneira: pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nem o poder. Preste bem atenção. Amado, eu não gostaria de entrar para trabalhar sobre esse versículo na parte inicial, sobre Pedro, que diz, pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja. Mas eu só vou falar para você assim, pois eu digo também que tu és Pedro. Essa palavra, Pedro, vem de pedrinha, pedregulho. Entendeu? E sobre essa pedra, Petra, rocha grande, de fundamento. É sobre essa pedra que Cristo vai edificar a igreja. Não é sobre Pedro. Que tem pessoas que estão dizendo que é sobre Pedro, não é sobre Pedro. Isso no texto grego você vai ver isso com muita exatidão. Tá bom? É um jogo de palavras. Mas eu gostaria que você guardasse isso aí. Cristo é exaltado sobremaneira. Então isso significa que nenhum poder poderá prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Síntese do tópico 3. Tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, ou seja, a mim e a você. E de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Amados, estamos chegando ao final. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Na nossa conclusão, eu gostaria de trazer algo para o seu coração. Nós estamos alegres, cheios, na completude das bênçãos espirituais. E eu peço a você que você mantenha viva essa adoração contínua ao Deus eterno. Essa atitude deve seguir a todos os salvos na face da terra. Esse entendimento, essa compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós, por mim e por você. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Louvado seja Deus. Não esquecendo, a Deus toda a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Maranata, ora. Quero agradecer aos irmãos em Cristo Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, agradeço.